Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E nesse nós vamos falar sobre ética cristã e doação de órgãos. Um tema muito interessante, que está ligado com a biologia, com a medicina e com a teologia. Com a biologia, porque trata diretamente sobre a vida humana, com a medicina, porque trata de procedimentos cirúrgicos, portanto, procedimentos médicos, e com a teologia, porque trata da valorização do ser humano, ligado a temas éticos interessantes como a questão do amor, da solidariedade, da generosidade. Nessa lição nós vamos aprender um pouquinho sobre conceitos gerais de doação de órgãos. Vamos ver o que a Bíblia trata sobre isso, quais as implicações éticas e teológicas para esta temática. E eu quero trazer para você também algumas questões sobre o porquê que muita gente tem medo de se tornarem doadores de órgãos. Antes eu gostaria de agradecer a você que se inscreveu aí no canal Mensagem de Fé e Esperança e que tem acompanhado o nosso subsídio. Muito obrigado a você. Que Deus continue abençoando a sua casa, que Deus continue abençoando o seu ministério. Eu fico feliz em saber que de alguma forma tenho sido útil ao seu ministério, à sua vida como professor de escola dominical, ou como superintendente da escola bíblica dominical, ou mesmo como aluno da EBD. E também quero agradecer você pelos comentários que vocês têm feito aí nos subsídios dos nossos vídeos aí da escola bíblica dominical, e também sobre os likes, os joinhas que vocês têm deixado aí nos nossos vídeos. Você que não se inscreveu ainda, vai lá, se inscreva, vai na barrinha inscrever-se, inscreva-se e ao se inscrever, ative o sino para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no canal Mensagem de Fé e Esperança. Pois bem, o nosso texto áureo diz o seguinte: conhecemos o amor nisso, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Está em 1 João, capítulo 1, e o versículo 16. A nossa verdade prática diz: a doação de órgãos, bem como a de tecidos humanos, expressa o verdadeiro amor cristão. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, os versículos 35 a 45, que nós não vamos ler, como sempre, para ganharmos tempo no nosso subsídio. Mas você pode acompanhar todo esse conteúdo desde o começo ao fim no site www.mensagemdefeesperança.com.br. Você vai encontrar um estudo bem completo sobre esta temática. Muitas coisas que não temos como falar, dado a brevidade do nosso vídeo, mas você pode acompanhar lá no nosso site. Pois bem, o nosso primeiro ponto vai dizer aí sobre doação de órgãos, conceitos gerais. Nós sabemos que, segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem 64 mil pacientes na fila de espera por um transplante de órgão. Portanto, é muita gente precisando de um ato de solidariedade, de um ato de amor. E nós vamos ver o que a nossa lição vai falar sobre isso. Aqui no nosso primeiro ponto, doação de órgãos e conceitos gerais, o nosso primeiro item aí vai falar sobre definição de transplante, ou o que é um transplante. E ele diz que o transplante é um procedimento cirúrgico, portanto um procedimento médico, que consiste na remoção de um órgão enfermo do corpo humano para substituir ou para ser substituído por um outro órgão saudável. Quais os órgãos que podem ser substituídos? O coração, o fígado, o pâncreas, os rins, os pulmões,
as córneas, os olhos e outros tecidos humanos. Bem como também pode ser doado, pode ser transplantado, medula óssea, pode também fazer-se a transfusão de sangue, que não é um órgão, não é considerado um órgão humano, mas é uma necessidade. Os bancos de sangue em todo o Brasil têm essa grande carência de doação de sangue. Pessoas que são feridas em acidentes, pessoas que são feridas no trabalho, pessoas que são feridas em briga e perdem muito sangue e estão hospitalizadas à beira da morte, precisam de doação de sangue. É o ato mínimo que nós podemos fazer. Mas a nossa lição, ela vai um pouco mais além, ela vai falar um pouco sobre também doação de órgãos e como isso funciona. Eu fiz aqui algumas anotações. A primeira é que, para se tornar um doador de órgão, você não precisa deixar nada escrito. Você não precisa deixar nenhum documento escrito para que você seja um doador de órgãos. Basta comunicar à sua família, aos seus familiares, seus parentes, sobre o seu desejo. Ao morrer, é claro, a família ela precisa autorizar essa doação de órgãos. Existe, é claro, alguns órgãos que podem ser transplantados ou que podem ser doados em vida, como os rins, o pulmão, parte do fígado, pode ser doado para alguém. Isso em casos mais relacionados a questões de amizades mais profundas, a família, as pessoas se arriscam a dar os seus rins ou seu pulmão para salvar a vida do seu ente querido. Seja como for, a doação de órgão é um ato de amor, seja para familiares ou para outras pessoas, a doação de órgãos é um ato de amor, um ato que deve ser, portanto, considerado. A Resolução 1480 do ano de 1997, do Conselho Federal de Medicina, considera-se como potencial doador de órgão todo paciente com morte encefálica, que é também chamada de morte cerebral, quando a pessoa tem a morte cerebral. O que pode ocasionar a morte encefálica ou a morte cerebral? Nós temos 3 situações principais que podem ocasionar a morte encefálica. Primeiro, o traumatismo craniano. Segundo, um acidente vascular encefálico. E em terceiro lugar, tumores, o tumor cerebral. Para doar órgãos, nesse caso, esse tumor cerebral, ele não pode ser um tumor maligno. A pessoa com tumor não pode ser um tumor, por exemplo, um tumor cancerígeno. Tem que ser um tumor que não seja maligno. Nesses casos, considera-se esse paciente como um potencial doador de órgãos, se a família assim autorizar. Nós temos aqui alguns casos que a pessoa não pode, de fato, de hipótese alguma, ser um doador de órgãos. A pessoa não pode ser doador de órgãos se ela tiver sofrido ou se ela sofre de insuficiência renal, se ela sofre de hepatite, se ela sofre de problemas cardíacos, problemas pulmonares, ou se ela tem problemas com as suas medulas ósseas. Se ela tem algum problema em suas medulas ósseas, ela não pode ser uma doadora de órgão. Não pode ser doador de órgão também uma pessoa portadora de HIV e doenças de Chagas. Essa pessoa, em hipótese alguma, ela poderia ser uma doadora de órgão. Não pode ser doador de órgão também pessoas com falências múltiplas dos seus órgãos, que geralmente ocorre quando a pessoa já está em estágio terminal, os seus órgãos vão morrendo um após o outro e ocorre a chamada falência múltipla de órgãos. Nesse caso, o doador
mesmo que ele tenha um órgão saudável em seu corpo, ele não pode doar esse órgão por essa simples razão da falência múltipla de órgãos. Um outro caso que não pode ser doador de órgão é o paciente que sofre de tumores malignos, como nós já acabamos de falar, né, logo atrás. Paciente com doenças degenerativas ou doenças que podem ser transmissíveis, essas pessoas não podem, de fato algum, né, ser doadoras, né, de órgãos. Notei também aqui algumas questões interessantes que talvez possa ajudar você bastante, né, sobre os tecidos que podem ser doados e em que situações eles podem ser doados. Né? A córnea, ela pode ser doada mesmo que a pessoa tenha parada cardíaca, né? Nesse caso não precisa ser morte encefálica, mesmo que a pessoa morra por doença cardíaca, né, por parada cardíaca, as córneas podem ser doadas, né, 6 horas após a parada cardíaca, e as córneas elas podem ser preservadas até 7 dias. Né, o coração ele pode ser doado antes da parada cardíaca e é preservado e pode ser preservado entre 4 a 6 horas. Né, os pulmões eles podem ser doados antes da parada cardíaca e ele é preservado, pode ser preservado entre 4 e 6 horas. Né, os rins, eles pode ser doado 30 minutos após a parada cardíaca e é preservado até 48 horas. Né, os fígados, ele pode ser doado antes da parada cardíaca e é preservado entre 12 a 24 horas. Né, o pâncreas, ele pode ser retirado antes da parada cardíaca e é preservado entre 12 e 24 horas. Os olhos, ele pode ser também retirado até 6 horas após a morte, né, de uma pessoa. E os ossos, eles podem ser doados após a parada cardíaca e são preservados até 5 anos. Não sei como, mas a medicina pode preservar os ossos de alguém até 5 anos, né, para colocar em outras pessoas. Essas informações, elas são um tanto quanto relevantes, mas nós temos aqui algumas informações sobre o porquê muita gente tem medo, né, de se tornarem doadores de órgãos. A primeira grande razão é a questão da comercialização. Pessoas que até talvez gostariam de doar órgãos, mas têm medo de que os seus órgãos sejam comercializados. Uma outra razão é a questão da discriminação. Alguém não se atreve a doar órgãos, né, com medo da discriminação. Alguém, né, quer ser privilegiado em detrimento de outro. Será que os meus olhos vão ser colocados em pessoa rica porque pagou um preço a mais e não num pobre porque não tinha dinheiro para receber esse benefício? Será que o meu fígado ou o meu pâncreas, né, não vai ser colocado num pobre ou num negro, né, por causa da sua cor ou por causa da sua questão financeira? Por causa disso, muitas pessoas, né, deixam de se tornarem doadores de órgãos. Uma outra questão que está ligado com o judaísmo é que no Antigo Testamento o corpo era considerado sagrado. Aliás, sempre foi considerado sagrado. E por essa visão judaico-cristã, né, muitas pessoas acham que doar sangue ou doar órgãos é uma profanação da vida. Portanto, muitas pessoas nem sangue doam, né? Não é nem questão de doar órgãos, nem sangue, né, se atrevem a doar, com medo de profanar a vida. Uma outra questão é a esperança de um milagre. Né? Pessoas que acham que o morto tem uma chance de ressuscitar, na espera de um milagre, então deixam de doar os órgãos. E por fim, a preocupação com a ressurreição. Se eu doar os meus órgãos na ressurreição, como que vai ser? Eu ressuscitar sem um olho? Ou ressuscitar sem um rins? Ou ressuscitar sem um pulmão? Coisa assim.
essas preocupações, elas têm sentido, algumas delas, né, um sentido, né, desnecessário, que a pessoa não precisaria se preocupar com isso e nem deveria, né, se preocupar com isso. Porque a pessoa que espera por um milagre, por exemplo, então não deveria nem sepultar o seu corpo, se ela acha que Deus vai fazer um milagre, né, depois da morte. Bom, Deus pode fazer um milagre, nós não podemos desacreditar, mas deixar de doar órgãos, né, na espera de um milagre, isso não se justifica. Não se justifica também esse medo, né, da ressurreição, o encontrar sem um órgão no corpo. Porque a Bíblia diz que semeia-se na carne e ressuscita-se em espírito. Ressuscita em fraqueza, ou aliás, morre em fraqueza e ressuscita-se em vigor. Então essa preocupação, ela é desnecessária. Bom, aqui nós temos no nosso segundo item o conceito de doação na Bíblia. Né? O que a Bíblia fala sobre isso? É bem verdade que a Bíblia não fala de doação de órgãos, uma vez que esse fator é um fator novo, é uma situação relativamente nova. O que nós encontramos na Bíblia, né, são princípios, né, que apoia de forma totalmente incondicional, né, a doação de órgãos. Principalmente a questão, né, do amor, né, o amor ao próximo. A Bíblia, né, sempre incentivou o amor ao próximo. A Bíblia também diz que nós devemos fazer ao outro aquilo que nós queremos que o outro faça a nós. Aquilo que vocês querem que os homens vos façam, façai vós também. Então, se você espera que um dia você receba sangue, você receba medula óssea, ou que você receba um órgão, né, para repor um órgão enfermo do seu corpo, então, nada mais justo que você faça isso agora, né, enquanto você pode. Ou que você permita, né, que os seus familiares, né, doem os seus órgãos, né, saudáveis, né, para alguém que está precisando depois da sua morte, é claro. Então a Bíblia, ela respalda a doação de órgãos, né, do começo ao fim. O que a Bíblia Sagrada jamais irá permitir é o uso de células-troncos embrionárias, também chamado de células pluripotentes. As células embrionárias ou pluripotentes, elas são chamadas assim porque ela tem a capacidade de se transformar em qualquer tipo de célula adulta. Elas são encontradas no embrião, no estágio conhecido como blastocitos, né, entre o 4º e 5º dia após a fecundação. O uso da célula-tronco embrionária irá necessariamente interferir ou interromper a vida humana no embrião. Nesse caso, a Bíblia Sagrada jamais irá concordar. Portanto, esse tipo de doação jamais poderá ser feita, porque fere frontalmente a ética cristã, que é a ética, né, da vida. Aqui no terceiro item nós vamos ver aqui, doação de si mesmo. Pertencemos a Deus. A doação de órgão nada mais é do que a doação de nós mesmos. Quando nós doamos de nós ao nosso próximo. E não existe alegria maior, né, do que fazer o bem para as pessoas. Doar de si mesmo para os outros. No nosso segundo ponto, nós vamos falar aí sobre exemplos de doação na Bíblia. O nosso comentador, ele vai colocar aqui 3 exemplos, né, de pessoas, né, que se doaram. E é claro, tem que voltar a dizer, né, que esse segundo ponto aqui, ele não vai se aplicar diretamente à questão de doação de órgãos, né, porque na época de Paulo, né, na época dos Gálatas, na época de Jesus, a medicina não tinha esses instrumentos. Mas os princípios bíblicos aplicados a esses personagens aqui, os Gálatas, a Paulo e a Jesus, os princípios bíblicos que se aplicam nesse texto, eles são totalmente atuais. Os Gálatas, né, eles tinham tanto amor, né, por Paulo,
que Paulo chegou a dizer que se os gálatas tivessem condições, eles arrancariam os seus olhos e os daria. Certamente, se fosse hoje, então, né, se esse texto ele pode ser tomado de forma literal, se fosse hoje que os gálatas vivessem, certamente eles seriam doadores de córneas, certamente eles seriam doadores, né, dos seus olhos, né, potencial doadores, né, dos seus olhos. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer: em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a carreira que me foi proposta. Esta alegria de Paulo e esse desprendimento de Paulo certamente o daria a condição de ser um doador de órgão, sem dúvida, né? Disso nós não temos dúvida. E o outro caso é o caso de Jesus, que o comentador coloca que Jesus, ele deu a vida por nós, ele ofereceu-se em nosso lugar. É claro, digo novamente, que não é nesse sentido de doação de órgãos. Jesus oferece a sua vida no sentido ministerial, no sentido salvífico, mas é bem claro e óbvio que se fosse hoje, e se Jesus estivesse conosco pessoalmente, em carne e sangue, e alguém precisasse de um dos seus órgãos, ele os daria literalmente, né, caso ele vivesse hoje no nosso meio. Disso nós não temos dúvida alguma. Por fim, no nosso terceiro ponto, ele vai falar aqui sobre doar órgãos, um ato de amor. Nós temos alguns princípios que regem a doação de órgãos. O primeiro princípio é o princípio da solidariedade, né? O princípio da empatia e da solidariedade. A gente só pode oferecer a alguém algo quando nós empatizamos com essa pessoa. A empatia é o ato de sentir aquilo que o outro sente, né? Sentir a dor do outro, sentir o sofrimento do outro. E é somente assim que a gente pode, né, se tornar um doador de órgão, sentindo a dor do outro. O princípio da solidariedade é o princípio da busca pelo bem do próximo. É estar procurando um jeito de ajudar alguém. Isso é visto em momentos de enchente, em momentos de crise, né, de crise hídrica, né, de crises alimentícia, quando dá algum problema na lavoura, que não há produção, enfim, né, quando ocorrem situações em que muitas pessoas ficam desabrigadas, nós vemos as pessoas solidárias se manifestarem. Geralmente nós também observamos as pessoas solidárias a se manifestarem quando alguém diz que precisa de doação de sangue, quando ouvimos alguém dizer que precisa de medula óssea, quando ouvimos alguém dizer que precisa de algum órgão. Nós nos solidarizamos, né? Nós sentimos na pele a dor do outro. Alguns, é claro, vão ter coragem de fazer, de doar, outros não, mas o que na verdade precisa é de mais incentivo, né? Como os incentivos, né, que nós já temos, as campanhas de solidariedade em busca de doadores de sangue, doadores de órgão, né? O governo, ele precisa incentivar ainda mais essa prática. E a igreja do Senhor Jesus, né, como igreja cidadã, como igreja da responsabilidade social, a igreja também precisa incentivar essa prática cada vez mais entre os seus fiéis. E por fim aí nós temos o princípio do amor. É só amando que a gente consegue ajudar o próximo. Ainda mais, né, quando vai afetar a nossa vida, né, de alguma forma. Quando de alguma forma a gente vai ser afetado. Mesmo que em situações mais comuns, como a questão da doação, né, de sangue. E eu quero terminar dizendo para você aqui, apontando para você aqui, sobre alguns requisitos para quem quer doar sangue. Isso talvez seja mais fácil, né? E que muito precisa. Como já disse no começo, os bancos de sangue de todo o Brasil, né, precisam e clamam urgentemente por doadores de sangue. Em que situação a pessoa pode doar sangue? Você pode doar sangue se você tiver, no mínimo, né, 16 anos, né, e no máximo 69 anos.
entre 16 a 69 anos. Você pode doar sangue se você estiver bem de saúde, no sentido geral, em todos os aspectos da sua saúde, você tem que estar bem. Você precisa estar descansado, você precisa estar bem alimentado, precisa apresentar um documento com foto e precisa manter intervalo entre uma doação e outra. Para homem é de 60 dias, de 60 em 60 dias. Para mulheres parece que é de 90 em 90 dias. São os intervalos mínimo que tem que ser observado. E não pode ter comportamento de risco, né? Como ter relacionamento com pessoas que suspeita de alguma enfermidade, de alguma doença, né? Manter relação sexual apenas com a sua parceira, com a sua esposa, no caso você seja casado, e evitar situações que comprometam a vida daquele que vai receber também o sangue. Eu gostaria que você pesquisasse ainda um tanto mais sobre esse assunto, que é muito interessante e recomendado pelas Escrituras Sagradas, nos seus princípios morais e éticos, para que você possa ajudar o seu aluno no próximo domingo a estar se inteirando desse assunto e também poder praticar solidariedade. Que Deus ajude você, que Deus abençoe a sua casa. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.